Boa noite. A minha amiga, eu estava sentado ali, tinha pouca gente, olha como é que já melhorou, né? Tá vendo? Vamos comemorar o Dia dos Namorados só depois, né? Daqui a pouco a gente comemora. Mas vocês sabem que, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui de novo, né? Vocês estão me ouvindo? Eu vou falar um pouco mais alto, então. É que eu não gosto. Eu vou falar mais alto. Tá me escutando agora? Tá, melhorou, né? Tá bom, eu vou falar um pouco mais alto. Agradecer o convite da casa, mais uma vez estar aqui. E, primeiramente, nós vamos, hoje, tem alguém pela primeira vez aqui já conhece a doutrina? A doutrina espírita ou não? Já conhece, né? Isso é bom. É porque hoje a gente vai falar de um teminha bem legal, falar sobre vida futura. Como que nós entendemos o que é vida futura? Nós que somos espíritas, né, nós aprendemos que nós estamos aqui nesse planeta emprestados, tá? A nossa verdadeira pátria é no plano espiritual. É difícil da gente entender, né? Porque... E hoje nós vamos conversar esses 35 minutos aí mais ou menos a respeito de vida futura, para nós conseguirmos sair daqui procurando se melhorar um pouco para voltar para casa. Inclusive eu também, tá? Para nós retornarmos à pátria espiritual. Porque, querendo ou não querendo, nós vamos ter que voltar. Nós não sabemos quantas vezes já viemos aqui, ou em outro planetinha por aí, e retornamos para o plano espiritual. E nós vamos ter que retornar. Não sabemos que hora, quando, como e por quê. Só que temos que retornar para nosso verdadeiro lar, que é lá. Só que, quando nós falamos que nós temos que, hoje, né, que eu seja um mensageiro bom, para que eu possa, né, para a gente colocar dentro de nós mesmos, todos nós, vou repetir, inclusive eu e os desencarnados que estão aqui também, que nós vamos procurar nos melhorar um pouquinho para retornarmos bem lá para casa, para o plano espiritual. Nós que acreditamos na reencarnação, olha só, né? nós que acreditamos na reencarnação, nós entendemos que nós estamos num ciclo de ida e vinda, lá no plano espiritual e aqui. Porque estamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Para quê? Para nos melhorarmos. É isso que a gente tem que entender. E nós temos que se tornar uma pessoa melhor, né? O intuito hoje vai ser esse. Para voltarmos para o plano espiritual melhor, para retornarmos melhor ainda. A espiritualidade fala que essa aqui é a nossa melhor encarnação. Essa aqui é a nossa melhor encarnação. Então, vamos fazer um raciocínio rápido. Como é que nós achamos que nós somos? Será que nós somos bons? Nós estamos num planetinha de prova e expiações. É sinal que temos problemas. Então, nós não podemos achar que nós somos lá coisas muito boas, coisa muito... Só que, então vamos entender o seguinte, e lá atrás, como é que nós somos? Em outras encarnações. Se a espiritualidade fala que essa é a nossa melhor encarnação, é um sinal que, nas anteriores, nós não éramos, né? Por isso que nós temos que nos melhorar. Para ter um retorno melhor, para ter um outro retorno aqui melhor ainda. Beleza? Então hoje nós vamos sair daqui melhor, né? Vamos? Acho que vamos. Desanimado, não. A gente tem que sair daqui melhor. Então vamos lá. É você, como seu negocinho aí. Pronto. Então vamos lá, vamos. Todo mundo lembra dessa passagem de Jesus, né? Pilatos entrando lá no palácio, quando Jesus estava lá do lado dele, né? Ele chamou Jesus e perguntou: és o rei dos judeus? Jesus respondeu: meu reino não é desse mundo.
E Pilatos respondeu de novo: então és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu sou rei, e nasci e vim a este mundo a fim de dar testemunho da verdade. Quem pertence à verdade, ouve a minha voz. Todo mundo lembra dessa passagem de Jesus, né? O que será que Jesus quis dizer com isso para Pilatos? Que aqui nesse planetinha a gente está emprestado. Porque o verdadeiro nosso reino não é aqui. Quando Jesus ele disse que ele é rei, ele falou, eu sou rei, né? Ele quis dizer também que todos nós somos reis. Todos nós. Olha só. Só que não nesse mundo. Nós teremos que voltar para a espiritualidade, não é verdade? Vamos voltar, né? Mais tarde nós vamos conversar a respeito de como nós voltamos e o que nós temos que fazer lá e o que nós podemos fazer. Só que olha só, quando Jesus ele disse que ele é rei e ele veio dar testemunho da verdade, ele quis dar um alerta, olha, isso há mais de 2000 anos atrás, que nós tínhamos que colocar os pezinhos no chão e começar a se melhorar. Olha só. Porque Jesus, quando veio aqui nesse planeta, Jesus é o nosso governador. Tá? Ele é o governador, ele que governa esse planeta Terra aqui. Jesus ele não precisava estar aqui. Ele não tinha necessidade nenhuma de vir para cá. Porque era um espírito muito perfeito. Para vocês terem uma ideia, Jesus, para ele se acostumar, olha só, o perispírito dele se acostumar com essa massa que nós temos aqui, demorou mais de 1000 anos, diz a espiritualidade. Olha só. E é sinal que ele não tinha necessidade de vir. E quando fizeram o convite para ele, ele aceitou prontamente. Ele disse, não, eu vou lá. Talvez se arrependeu um pouquinho, né, do que ele encontrou aqui, né? Mas não se arrependeu, não. Sabe por que ele não se arrependeu? Porque ele sabe que nós vamos nos melhorar. Ele sabe que nós vamos chegar no ponto que ele chegou. Não importa o tempo que vai demorar. Não importa. Nós devemos nos importar. Porque como diz aí a maioria, a fila anda. Sabe o que é a fila anda? Nós não fazemos ideia quantos espíritos estão louquinhos para tomar o nosso lugarzinho aqui. Isso que é a fila anda. O planeta já está mudando, o nosso planeta. Ó, de prova e expiações ele já está passando para uma regeneração. É sinal que nós temos que colocar as perninhas para andar direito para o bem, igual diz o Dr. Bezerra de Menezes. Isso que nós temos que nos preocupar. Não deixar a vida me levar igual a música lá. Porque a fila anda. Nós podemos ficar para trás. Olha só. A vida futura deve ser a meta de toda a humanidade. Essa meta consiste no aperfeiçoamento moral e intelectual, progressivamente. Nós somos materialistas, todos nós. Muitas pessoas uma vez me perguntaram assim, né, mas vocês só falam na questão moral, né? Na questão moral. Sabe por quê? Porque a espiritualidade ela não está preocupada com as coisas materiais. Por incrível que pareça. Estamos vivendo nesse planeta. Temos que viver da matéria, sem dúvida nenhuma. Só que Joana de Ângeles ela fala dessa maneira. Já está na hora de nós deixar um pouco de lado as coisas materiais e viver o lado espiritual. Isso quer dizer o quê? Nós temos que nos melhorar um pouco mais moralmente. Para ter um futuro melhor. Esse futuro que eu estou falando é o nosso retorno para casa. E ela diz assim, que se toda vez que nós formos isso eu estou falando de Joana de Ângeles que fala, né?
mentora de Divaldo Pereira Franco. Se toda vez que nós formos tomar uma atitude, nós pensarmos um pouquinho mais, né? Em vez de não pensar em uma, pensar uma, duas, três vezes na atitude que eu vou tomar, nós mudamos as nossas concepções. Nós mudamos a maneira de agir. Só que, infelizmente, o que acontece? Quando nós formos tomar uma atitude, quando a gente for pensar, a gente já agiu. E normalmente agiu errado. Por quê? Porque nós somos muito materialistas. Nós só pensamos na matéria. Olha só, quem diz não é eu. Então, é isso que a espiritualidade ela está pedindo para a gente. Para nós pensarmos um pouco mais no lado espiritual. Ou seja, toda atitude que eu for tomar, eu preciso lembrar que eu vou ter que responder. Vou repetir. Todo ato que nós formos cometer, nós teremos que responder por ele. Isso é melhoria. Isso é tomar uma atitude melhor. Então a gente tem que entender isso. Então quando a espiritualidade fala, ó, aperfeiçoamento moral e intelectual progressivamente, é que nós precisamos colocar as perninhas para andar. Nos melhorarmos. Olha que legal, né? Se a pessoa a gente voltar lá para a espiritualidade bem melhor, não é verdade? Eu gosto de dizer assim aqui, tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo para mim também, tá? Quando você toma uma atitude, você machuca alguém. Como que você se sente? Tudo bem que o orgulho vai dizer, ah não, tô nem aí. Não é verdade? Mas no fundo você não se sente mal. Não é verdade? E quando você faz o bem para alguém, como é que você se sente? Olha lá, todo mundo bem, não é? E por que a gente só na maioria das vezes faz o mal? E aí, por quê? Por causa do nosso orgulho. O nosso orgulho não deixa a gente fazer o bem, por incrível que pareça. Não estou dizendo que nós não fazemos o bem. Mas olha só, se o mal nos prejudica porque ele nos dá doenças. Vocês não fazem ideia. Por que a gente só não faz o bem? Porque o nosso orgulho não deixa. O orgulho não deixa. Você faz o mal para alguém hoje, amanhã você não consegue pedir perdão. Por quê? Porque o orgulho não deixa. Eu vou pedir perdão? Vou nada. Não é assim que funciona? Infelizmente é assim. E isso faz o quê? Nos prejudica. Aí a gente vem todo mundo aqui tomar passe, fazer o tratamento. Né? Tratamento. Olha só. Isso que a espiritualidade nos pede. Para nós nos melhorarmos um pouquinho, para ter uma vida futura um pouco melhor. A vida futura é o ponto fundamental da doutrina de Jesus, que se alcança com a prática do amor. Olha só como é que é legal agora. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar seus inimigos, perdoar, resgatar suas dívidas, enfim, todos os ensinamentos de Jesus voltam-se para a vida futura. Ou seja, sabe que, e aqui eu não estou sendo pessimista não, tá? Isso aqui é otimismo, que nós temos que nos melhorar. Agora vamos lá. Nós amamos a Deus? Hã? Sim. Ama. Nós nos amamos? Nos amamos? Sim. E ao próximo? Se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós amamos o próximo? Às vezes, aí ó. Às vezes. Hã? E os nossos inimigos? Hã? Difícil, né, minha irmã? Não é verdade, ela? Hã? Perdoar. É fácil perdoar? Eu acho que não. Se fosse fácil também não tinha graça. Mas olha só, como nós não fazemos a maioria das coisas que eles pedem, por isso que nós estamos aqui nesse planetinho.
Olha só. Se nós ainda... Quando nós falamos que nós ainda não nos amamos, tá? Não, pelo amor de Deus, não é uma regra. Mas nós nos amamos. Eu vou explicar por que nós não nos amamos. Quando nós fazemos lá na espiritualidade, nós estamos na espiritualidade, vamos pensar dessa maneira. Aí vai fazer a nossa programação de encarnação, né? Vocês não fazem ideia a quantidade de espíritos que é necessário para programar uma encarnação. Aí programa direitinho. Não, você vai lá, você vai conhecer fulano de tal, você vai casar, você vai amar. Olha só, é assim que funciona. Você vai fazer tudo, aí você, só que lá a gente não consegue mentir, porque a consciência lá é outra, lá cai a ficha na espiritualidade. Aí você fala, não, eu vou. Dessa vez vai dar certo. Chega aqui, a gente não faz nada que a gente prometeu lá. Nada. Essa que é a grande verdade. Sabe por quê? Joana de Ângeles, ela fala que 95% das famílias encarnadas estão aqui por provas. E quase 5% é por amor. A gente não vai achar que está aqui por amor, pô. Fala a verdade, senão nós não tínhamos problemas da família. Olha só. Então, ou seja, é sinal que lá atrás houve problemas. Não é verdade? Por isso que nós viemos aqui para amar. Então, a gente chega aqui nesse planeta, né? Esse planetinha excelente, para gandaia, né? Porque aqui é bom para gandaia esse planeta. É verdade. Aí você chega aqui, lá programou para você ficar aqui 70 anos. Falou, ó, você vai ficar lá 70 anos, vai casar, vai ter filho, vai ser uma maravilha. Nós acabamos com esse corpito aqui rapidão. Porque esse planeta é bom para isso, não é verdade? Aí com 50 anos você voltou para casa. É porque você acabou com tudo, voltou para casa. E os 20 que estavam programados, cadê os 20? Aí muito espírita fala assim, mas o espírito não regride. É por isso que nós deixamos a vida levar, porque a gente fala, não vai regredir mesmo. Agora, se programou para 70 e com 50 você fez tanto, né, barbaridade e voltou para casa, e os 20? Você está devendo esses 20 aí. Ué, não é verdade? Você está devendo. E com a espiritualidade não tem esse negócio de jogar embaixo do pano, igual nós faz aqui. Não tem. Você vai ter que reparar esses 20 anos. Então essa historinha de que não regride é meio papo furado, porque nós podemos estacionar. Sabe o que é estacionar? Estacionar é assim. Nós podemos não ter a oportunidade de retornar aqui em breve. Por isso que a fila anda. Isso quer dizer o quê? Que quem for, olha só, quem tiver o privilégio, olha, de voltar para cá, breve volta. Senão a espiritualidade vai arrumar um outro planetinha para você. Porque nós sabemos que não existe só o planeta Terra. Deu para entender como é que funciona? É por isso que a gente tem que sair daqui hoje um pouco melhor. Porque nós temos que melhorar. Não tem como fugir à regra lá, ó. Só amando. Se não for a prática do amor, não tem jeito. E nós ainda não conseguimos fazer isso de uma maneira correta. Quem diz é a espiritualidade. Nós precisamos voltar melhor para a espiritualidade para voltar bem melhor para cá. É uma regra, não tem como fugir. Graças a Deus. No Espiritismo, a descrição da vida futura é detalhada. Bem como nele é mostrado que, olha só, a individualidade, ou seja, todos nós, nenhum aqui é igual ao outro. Somos individuais. Ninguém é igual ao outro. De cada um conserva, mesmo após a morte,
As testemunhas sobre isso são os espíritos que descrevem suas condições, ou seja, as nossas condições, felizes ou infelizes, no mundo espiritual. Ou seja, quem vai escolher como nós seremos lá no plano espiritual vai ser nós mesmos. Nós mesmos. Mais para frente vai ter um trechinho bem legal. A gente tem que entender o seguinte: nós somos o que fomos ontem. E seremos amanhã o que somos hoje. Como é que a gente quer ser amanhã? Olha só. Por isso que temos que nos melhorar. Lá na espiritualidade, as mesmas afinidades que você tem aqui, você vai ter lá na espiritualidade. A espiritualidade, ela fala assim: cuidado com as suas atitudes, os seus pensamentos. Porque as mesmas coisas que você faz aqui e pensa aqui, você vai fazer lá na espiritualidade. Do que nós gostamos, o que nós praticamos. Olha só, lá na espiritualidade vai ser a mesma coisa. Muita gente diz assim: ah, quando eu desencarnar, mamãe vai estar lá me esperando, né? Mamãe vai estar lá me esperando. Primeiro, tomara que esteja, maravilha. Mas primeiro, será que você tem... Né? Olha só, será que nós não sabemos como mamãe está lá, você sabe? A gente não sabe. Eu estou dizendo, quem tem mãe desencarnada, né? A gente não sabe como é que ela está. E outra, será que você tem mérito? Você teve mérito suficiente para que ela esteja te esperando lá na espiritualidade? E aí? Nós estamos terceirizando o problema. Ah não, vovó vai me esperar. Mas você não sabe como é que ela está lá. Então faça jus. Nós temos que fazer jus para que isso aconteça. Para ter o mérito de alguém dos nossos familiares que estiver esperando nós. Ah, que maravilha! Eu ia contar uma psicografia aqui, só que infelizmente não vai dar tempo. A respeito de lá na espiritualidade, Ivone do Amaral Pereira. Numa outra oportunidade eu vou contar para vocês, né? Nos domínios da mediunidade. Tá lá. Como é que funciona, como é que você é recebido. Isso que a gente tem que entender. Nós temos que fazer justiça pelos nossos próprios pés. Merecimento. A espiritualidade, ela trabalha com merecimento. É isso que nós temos que entender. No mundo espiritual, olha só quando a gente fala que lá a ficha cai. O espírito compreende a necessidade de purificação para continuar rumo ao infinito e perceber que a cada existência elimina algumas de suas impurezas. Ou seja, quantas encarnações nós não estamos eliminando nossas impurezas. Aí a gente pega e diz assim: nossa, mas eu tenho tanto defeito, né? Eu tenho tanto defeito, como é que eu vou fazer? Não fiquem preocupados. Porque existem coisas que nós não vamos conseguir tirar nessa encarnação. Não tem como. Não tem como. Senão, né, como diz um amigo meu, a gente não vai lá para espírito trocar arpinha tão rápido, não. Né? Só que tem um detalhe. Nós precisamos tirar o máximo possível de impurezas que nós temos. Ou seja, colocar as perninhas para andar. Eu preciso tirar o máximo. Nós não vamos conseguir tirar tudo. Mas nós precisamos eliminar várias coisas. Se a pessoa, a gente voltar do mesmo jeito que veio, aí não vai resolver nada, não é? Vamos continuar aí, ó, fazendo o tratamento, né? Cada ato terá consequência na vida futura. E Deus não quer que apenas alguns gozem de benefícios, sem terem trabalhado para isso, enquanto outros precisam empregar tamanho esforço e perseverança para alcançar algo. Ou seja, nós precisamos trabalhar. A fila anda. A fila anda. Alguns estão aí já quase tocando arpinha, né? E nós? Então é isso que nós temos que entender.
A espiritualidade quer que nós trabalhemos para ter o merecimento de ter um futuro melhor. O universo, ele é regido por leis, em que a sabedoria e bondade de Deus se revelam. Deus, ele é bom, né? Ele é maravilhoso, só que ele é justo. Quando se fala que Deus é bom, aí é uma maravilha, né? Agora, falou na justiça, a coisa começou a complicar. Não é verdade? Falou em justiça, não é verdade? Muita gente fala assim, nossa, oh, Deus perdoa. Vocês vão me perdoar, mas Deus não perdoa, não. Sabe por que ele não perdoa? Porque se ele perdoasse, ele não é justo. Olha só, ele tem que ser justo. Ninguém, todos os atos que nós cometemos, seja bom ou ruim, tem consequências, tanto para o lado do bem, quanto para o lado do mal. Então você vai praticar o mal, Deus vai te perdoar? Não, você que tem que se perdoar. Sabe como você vai se perdoar? Fazendo justiça por aquilo que você fez. Reparando o seu erro. Aí é um perdão. Porque senão não existe justiça. Não é verdade? Então nós temos que entender isso daí. Então por que não podemos praticar só o bem? Olha só. Olha a dificuldade que nós ainda temos. Porque para a espiritualidade é a coisa mais fácil que tem. Para eles é fácil. Porque, na verdade, nós fazemos cada coisa aí que eles devem fazer assim, né? Meu Deus! Não é verdade? Olha só. E os nossos benfeitores? Né? Os nossos anjos de guarda? Como é que vocês acham que eles ficam quando a gente pratica o mal? Olha só. Eles ficam decepcionados. Né? E quando a gente faz o bem? Eles batem palma. Eles batem palma. Por que não pode bater palma? Né? Olha só. Então é complicado. Por isso que nós temos que nos melhorar. A vida futura justifica as anomalias da vida terrena e harmoniza com a justiça de Deus. Anomalia seria o quê? As coisas erradas, né? Não está certo, está meio erradinho. Então, ela justifica. Não tem para onde a gente fugir. Todo ato nosso, nós vamos ter que reparar. Lá no livro Joia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, tem essa passagem que diz assim, livro Joia. Não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera. Nem necessitas daqueles outros que te descubram o passado que já conheces, pelas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Na tela das horas somos o ontem. Olha o que eu falei agora há pouco. Na tela das horas somos o ontem que já se foi e seremos o amanhã que virá. Terá o que cultivas. Não colherá figo na macieira e vice-versa. Ciente de que todos os pensamentos e atos, olha lá, são sementeiras de destino, seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. Do que deres presentemente, recolherá resultados depois. O futuro começa agora. Cede hoje à vida o que possuas de melhor. E amanhã, aquilo que a vida tenha de melhor, te responderá. Chico Xavier, lá no livro Joia. Maravilhoso, não é? Não é para a gente pensar? Hã? É para a gente pensar. Olha só. A colheita, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Então, o que nós vamos colher?
É essa a pergunta que eles fazem. Ah, nós vamos parar de errar? Não, não vai. Por enquanto, não. A minha vida vai acabar os problemas? Não vai, mas vai amenizar. Todo ato bom que eu fizer, quem diz é a espiritualidade, não é eu que estou falando, não. Todo ato bom que eu fizer, a colheita vai ser melhor. Olha, então nós precisamos pensar melhor dos nossos atos. Agir de uma maneira diferente. Nesse exato momento. A espiritualidade, ela diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, ó, inclusive eu, nós vamos ter que responder. O que você aprendeu daquilo lá? E esse aprendizado não é só aqui na casa espírita, não. É o dia inteiro. O dia inteiro. A noite inteira é um aprendizado que nós precisamos nos melhorar. Só isso. Só isso. Quando a gente sair por aquela porta, dizer assim, eu agora vou sair um pouco melhor daqui. Aí vocês vão ver. Vai diminuir os problemas? Vai, pô. Os nossos problemas físicos, nós temos o poder de tirar. E nós não tiramos. Olha só. Porque se nós temos doenças, foi nós que causamos. Foi nós que procuramos. Nós temos que parar com essa mania de terceirizar, que foi inveja. Olha só. Nós não procuramos saber o que nós estamos fazendo. Passei pelo ortopedista semana passada, fiz uma tomografia, eu estou com 3 hérnias de disco. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo? O que foi que eu fiz? Olha só. Nós precisamos compreender o que eu estou fazendo de errado para que eu tenha tantos problemas. E nós não fazemos. Ah, vou comprar remédio, faz cirurgia. Olha só, não vai resolver o problema. Não vai resolver. Na hora que nós nos melhorarmos moralmente, aí melhora os nossos problemas físicos. Joana de Anjos que fala. Vai melhorar. Quando nós formos pessoas um pouco melhores, captar aquilo que nós fazemos, captar, entender o que nós fazemos, vai melhorar a enxaqueca, vai melhorar tudo. Melhora. Só que nós continuamos o quê? Dando dinheiro adoidado para as farmácias aí. Não é verdade? Até quando eles dizem que nós vamos continuar fazendo isso? Até quando? Vamos sair daqui um pouco melhor hoje ou não? Sim. Que legal! Obrigado a todos. Um ótimo final de quinta-feira. E aí? Então vamos lá. Então convido a todos nesse momento a levar o pensamento a Jesus, nosso amigo maior, agradecer a espiritualidade aqui presente e que eles possam derramar luzes nesse salão, nos orientar, fazer com que todos nós, ao sair por aquela porta, sair mais revigorado, com mais amor em nossos corações, que de nós transborde energias boas, para que eu possa olhar para o meu próximo sempre um pouquinho mais saudável, e que esse amor seja colocado por toda a minha região. Que nós possamos ser luzes, ó Pai. Sabemos das nossas dificuldades, sabemos dos nossos problemas, mas fazer que todos nós, cada um, possa seguir o seu evangelho, seguir os seus ensinamentos e seu amor, sabendo, ó Pai, que a vossa vontade seja sempre feita, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.